Bom dia a todos, todas. Eu sou Arthur Danilo, eu sou médico psiquiatra formado aqui na Faculdade de Medicina, fiz minha residência no Instituto de Psiquiatria. Atualmente estou como vice-presidente da Associação dos Antigos Alunos e aqui neste ato representando a associação no lugar da professora doutora Estela Azeca, que não está bem de saúde, mas está se cuidando, nada para se preocuparem, mas ela não pôde estar presente aqui, então vou assumir a coordenação dessa homenagem no lugar dela e vou convidar então para a mesa diretora e de pronunciamentos o professor Paulo Manuel Pego Fernandes, vice-diretor da Faculdade de Medicina da USP, o professor Dr. Marcel Cerqueira César Machado, presidente da Associação dos Professores Eméritos da Faculdade de Medicina da USP, e o professor Dr. André Mota, coordenador do Museu Histórico, o professor Carlos da Silva Lacaz, da Faculdade de Medicina da USP. E, após a mesa inicial, nós teremos a conferência do professor Mário Luiz Ribeiro Monteiro, mais recente professor titular, congratulado com a cátedra aqui da Faculdade de Medicina da USP, como professor titular da disciplina de oftalmologia. Vamos iniciar com o pronunciamento, inicialmente com o professor Paulo Manuel Pego Fernandes. Bom dia a todos. Eu, na verdade, tinha preparado até um pronunciamento, mas acho que ele vai acabar, até certo ponto, se superpondo à apresentação do professor Mário Luiz, para falar do professor Arnaldo, que é o objetivo principal deste dia, né, dessa homenagem. Então, eu vou sair um pouco do que eu tinha preparado, mas só para cumprimentar, na verdade, a Associação de Antigos Alunos, os professores eméritos. Acho que a gente já conversou isso outras vezes, em outros eventos semelhantes a esse. Eu acho que é importante nós preservarmos a tradição, lembrarmos de onde viemos, né? E como parte da direção para onde queremos ir, né? Então, eu acho que esse evento eu queria mais parabenizar e acho que, de alguma forma, a gente precisa popularizá-lo mais, né? Acho que isso é uma coisa para a gente ir pensando, não é uma coisa simples, os horários sempre têm outros eventos simultâneos, tem a questão de aula, tem a questão de motivação, mas eu acho que é uma coisa que, de fato, a gente precisa lembrar. Acho que um dos diferenciais desta casa não só os mais de 110 anos, mas é a trajetória, né? Acho que nós temos uma trajetória muito bonita, acho que temos várias coisas que estamos fazendo atualmente, com apoio tanto de governo federal, quanto estadual, quanto até municipal, e da reitoria, e bastante da reitoria, que vai também nos manter em outro patamar. Acho que para quem não sabe, tem um Instituto do Ensino do Futuro, perto do Instituto Oscar Freire, que vai começar a construção. Tem o Instituto de Pesquisa Clínica, que vai ser perto ali da ortopedia. Tem o CESIM, que é o Laboratório de Investigação, Inovação e Simulação do INCOR, que deve inaugurar daqui a 3 ou 4 meses. Está quase pronto, a fachada está começando a ser trabalhada agora. Tem o projeto de aterramento, que a Prefeitura tem ajudado. E tem o Instituto Ovídio, que é o de cirurgia de cabeça e pescoço, que também deve começar em breve. E, além disso, o Instituto de Simulação de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica, que deve ser bem ali também pertinho do IMT. Na verdade, é uma parte como se fosse o IMT3. Então, tem várias coisas, algumas delas, cada um em uma fase, alguns já começaram, outros devem continuar, e a gente deve estar trabalhando forte nisso, porque esse é um dos objetivos nossos, quer dizer, é se manter na fronteira, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos, parabenizar novamente os organizadores e dizer que é um prazer estar aqui com os senhores. Bom, queria agradecer o Pego sobre
a nossa presença aqui. Eu queria, inicialmente, fazer uma pergunta que eu já fiz anteriormente. Por que a nossa faculdade se destacou entre as demais do país? O que aconteceu? Por que essa faculdade é diferente das outras? Avaliando como ela foi formada, nós temos que agradecer ao fundador, Arnaldo Vieira Carvalho, como ele fundou essa faculdade. Ele era um indivíduo que trabalhava no Instituto Vacinogênico de São Paulo, ele realmente implantou técnica de produção que, naquele momento, ultrapassavam as outras indústrias e outras entidades que fabricavam vacina no resto do mundo. Já era um feito, mas ele fazia questão de implantar métodos científicos. Foi isso que ele fez durante toda a sua permanência nesse instituto. E ele não só produzia vacina, mas ele também produzia trabalhos científicos, isso é importante. E quando ele se afastou do instituto para fazer essa faculdade, ele tentou implantar aqui na Faculdade de Medicina a pesquisa como ponto principal da faculdade, e dando extraordinário valor às cadeiras básicas, criando institutos, criando departamentos, e totalmente diferente do que havia no Brasil. Naquele tempo, as escolas do Brasil, aliás, nós estamos voltando ao passado, as nossas faculdades de hoje estão semelhantes àquelas faculdades que havia no começo do século, que foram ultrapassadas. Nós estamos voltando ao passado em relação a isso. Nós temos agora dezenas, para não falar centenas de faculdades, no mesmo nível daquelas do passado que formavam médicos de qualidade inferior àquela que essa faculdade fez. Então, ele, se contrapondo àquele tipo de ensino médico naquele país, no que é vigente no Brasil, ou seja, baseado em aulas teóricas, ele começou a priorizar aulas práticas e a implantar um modelo de pesquisa. E fez uma coisa que eu achei extraordinária. Trouxe, para começar a faculdade, vários cientistas de fora do país. Vocês terem ideia assim, de quais deles? Afonso Bovero, o senhor conhece, Donati, Brumpt, Carini, que inclusive escreveu uma pseudocídio Carini, pneumocídio Carini. Enfim, o que ele tentou é fundar aqui uma faculdade com bases científicas. E, até hoje, essa faculdade mantém esse tipo de base. O professor Pedro acabou de mostrar que a faculdade está tentando fazer, não sei, no sentido de se inovar e voltar, ou manter aquela liderança que ela tem desde o início da sua fundação. Então, cabe aos atuais membros dessa faculdade manter o prestígio dela, e, mais do que o prestígio, manter a sua qualidade na formação de médicos. E isso, hoje, se vocês todos olharem, nós temos quase 400 faculdades de medicina no país, e você imagine o grau de médicos que nós estamos formando nesse país. Eu sei disso, porque eu trabalho em clínica fora aqui do hospital e tenho contato com o que está acontecendo com a medicina no Brasil, entende? Então, eu acho que, além da faculdade se manter no nível atual dela, eu acho que nós temos que criar aqui movimentos para tentar mudar essa situação atual do país, ou seja, tentar achar caminhos os quais nós tentemos evitar a progressão da mediocridade no país. Muito obrigado. Bem, bom dia a todas e todos. Também quero saudar a mesa, a Associação dos Antigos Alunos, dos professores eméritos, que tem a tradição de cuidar desse dia, né, que é o dia do Arnaldo Vieira de Carvalho, e o Museu Histórico também participa, né? Eu participo há 18 anos dessa atividade, então é um prazer, em nome do museu, estar aqui com vocês. Eu escrevi um texto, fui buscar um pouco nas coisas que Arnaldo escreveu, principalmente nas suas memórias, que é o último texto dele, de 1919, né? Na verdade, alguns meses antes dele morrer, ele escreve uma autobiografia bastante interessante e bastante longa, falando da sua própria vida desde o começo. Então, eu flagrei um momento que eu acho que é importante que nós desconhecemos.
A partir dos indícios deixados no tempo, podemos encontrar uma nova maneira de capturar a história, privilegiando os fenômenos aparentemente marginais, intemporais ou negligenciáveis da memória. Para isso, o exercício do ritual em torno de uma figura histórica, como o de Arnaldo Vieira de Carvalho, pode nos trazer, mesmo quase de forma imperceptível, a revelação do novo, a convicção de que o rememorar é como um novo olhar através do microscópio, o interesse pelo minúsculo, revelando dimensões inesperadas dos objetos e, com sorte, perturbando convicções arraigadas de uma versão. Assim, quando queremos perseguir um determinado sujeito no tempo, a reflexão da história se dedica prioritariamente a desconstruir uma narrativa acabada. Isso porque, ao se cristalizar uma determinada interpretação, esse imaginário, mesmo estando longe de ser artificial, já que é a essência da elaboração do percurso biográfico, não pode de nenhum modo se confundir com as práticas da personalidade analisada. Dentre as interpretações que menos recebeu a atenção dos memorialistas em torno de sua vida, a de Arnaldo Vieira de Carvalho, está a sua passagem pela hospedaria dos imigrantes, que durou alguns dias apenas. Exatamente porque foi regado a críticas e confrontos e, claro, as primeiras decepções do jovem médico Arnaldo. Porém, ao buscarmos, nesse último escrito dele, em suas memórias sobre esse assunto, aparece uma narrativa das mais interessantes envolvendo medicina, política e as intenções de um médico recém-chegado a São Paulo em janeiro de 1889, logo após a sua diplomação no Rio de Janeiro. O Arnaldo se forma em 1888. Arnaldo não poupa a elite que ele mesmo fazia parte para dizer sobre o péssimo andamento da saúde pública em São Paulo e também da medicina, e o que deveria ser mudado. Não havia história linear, mas muitos tropeços e faltas. Arnaldo soube disso de pronto e seria um dos responsáveis em querer essa modificação e transformar essa situação. Vamos ao texto dele, escrito em 1919. É de notar dominarem naquele tempo os bacharéis, os negócios públicos, e nele não se imiscuírem os médicos, por motivos que nunca compreendi. Por essa razão, os empreendimentos oficiais não obedeciam aos ditames da ciência de Hipócrates e os preceitos da higiene não tinham força para se imporem. Nessas condições, bem se pode imaginar o que deveria ser a hospedaria de imigrantes de São Paulo, dirigida por um advogado, assistida por um médico doente, velho, cumulado de pensionistas vitimados por epidemias e sem asseio. Conhece a Dante, e mais um círculo figuraria em seus infernos, onde purgassem culpa os que abandonam a pátria em busca de ouro. E, na verdade, era assim a hospedaria do imigrante, quando, pela primeira vez, lá entrei para ser investido do cargo de médico do estabelecimento. Nessa época, em janeiro de 1889, a febre amarela assolava Santos e da etiologia do terrível mal nada sabíamos. Desalentava-me a perspectiva segura da inutilidade de meus esforços, fossem eles hercúleos em tal meio. Envergonhava-me do juízo formulado pelos doentes a quem deveria socorrer, todos homens civilizados, provenientes de terras cultas, sobre os homens e as coisas do meu país. Repugnava-me, sobretudo, a ideia de aquecer com semelhante monstruosidade e passar por desbriado comedor de ordenados. Ao mesmo tempo, meu cavalheirismo, meu brio profissional, impeliam-me, sob pena de ser taxado de covarde e acomodatício, a lutar, desde logo, para colocar a repartição a mim entregue naquele dia ao nível dos meus ideais e do bom nome de São Paulo. Não trepidei. Não trepidei um momento.
Cheio de ilusões humanitárias e confiante na justiça da causa, terminada a primeira visita de inspeção, corri célere ao gabinete do administrador e expus lealmente as péssimas impressões de tudo o que vira. Ao mesmo tempo, apresentei longa lista de reformas e providências urgentíssimas das quais dependeria minha permanência no posto de médico dos imigrantes. Você vai mal, doutor, replicou o diretor, um bom velho, ignorante, tipo acabado de manga da alpaca. Mal acabara eu e minhas reclamações indignadas. Mal toma posse e já quer tanta coisa, o outro esteve tanto tempo e acomodou com o que há. Pois é, meu amigo, retorqui eu, ou se faz o que peço, ou vou-me embora. Nesse caso, você vai ao presidente da província, respondeu o velho. Eu não tenho autoridade para tanto. Você é muito moço, doutor. Fui ao presidente. E achando justíssimas minhas considerações sobre as condições horrorosas dos imigrantes doentes, remeteu-me um inspetor da imigração, um outro bacharel, que, com o vício profissional em longo arrazoado, procurou demonstrar ser tudo assim mesmo, e nem poder ser melhor. Diante da energia com que repeli tais afirmações, me foi prometido atender em minhas reclamações e, para começar, ordens seriam dadas para, naquele mesmo dia, removerem o necrotério debaixo da enfermaria para ponto conveniente. Agradeci e, ao retirar-me, fiz sentir ao inspetor esperar eu que as providências projetadas fossem reais, e não meras promessas e reclamantes impertinentes. O inspetor jurou pela sinceridade do seu proceder. No dia seguinte, verifiquei, com mágoa ingênua, pretenderem apenas contemporizar quando me prometiam reformas, e, pela inércia, sopitar entusiasmo de um médico moço. Não hesitei um instante. Procurei o presidente e, depois de agradecer a confiança que lhe merecera, depus em suas mãos a renúncia do cargo por impossibilidade material de bem desempenhá-lo. Naturalmente, a petulância do meu procedimento irritou o Supremo Administrador da província. Despeitado com o que chamava falta de consideração, deu-me imediatamente um substituto. Na manhã seguinte, o órgão oficial, em uma entrevista com meu sucessor, insinuava ter eu renunciado o cargo por medo da febre amarela. É isso. Muito obrigado. Eu vou dar a minha contribuição de maneira totalmente improvisada, porque não estaria aqui representando a associação até hoje de manhã. Não tive tempo de preparar belíssimos discursos como os que me antecederam. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todas e todos, professores titulares, professores eméritos, o André, um querido amigo que construí ao longo de muitos anos. Escrevemos uma obra histórica juntos e inclusive, agradecer também a presença dos estudantes aqui, representados pelo Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, o Herbert, presidente atual. Fico muito feliz de ver vocês aqui presentes. Eu acho que isso sinaliza algo que é muito importante sobre o que eu vou falar, que eu escolhi falar de improviso, sobre este momento que nós estamos vivendo aqui agora. Eu acho que tem uma frase que eu acho muito importante, que versa sobre a história, que me faz sempre buscar conhecer a história dos lugares por onde eu passo e que me fez justamente recorrer ao André e construir uma obra que foi a primeira obra feita sobre a história dos estudantes de medicina do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, que foi um livro que ficou depois publicado em 2009, um ano depois de eu ter assumido a presidência do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz em 2008, é aquela famosa frase que eu não sei o autor, mas talvez o André saiba, quem não conhece a história está fadado a repeti-la.
Então, erros que a gente comete, se a gente não conhece, a gente repete. E, nesse sentido, eu começo dizendo que todos somos imperfeitos. Todos, eu, inclusive, talvez mais do que os colegas que aqui estão ao meu lado na mesa. E esse reconhecimento é muito importante porque permite o florescimento humano. Eu sou psiquiatra, então vocês vão ter que me escutar divagando um pouco sobre a mente humana e as questões mais filosóficas que perpassam, sim, obviamente, a experiência de ser médico. Assim também era Arnaldo, um ser também imperfeito, com as suas petulâncias, com as suas questões ideológicas, que muito são criticadas, e eu acho que aqui é um espaço que a gente pode também abrir para dialogar. Eu acho que muitas vezes os estudantes deixam de participar, uma pena de participar desse espaço, que é um espaço para conhecimento, para discussão, reflexão sobre a vida, sobre a obra e sobre o legado que ele deixou para nós. Mas, sim, a imperfeição ela faz parte da natureza humana e ela permite que nós floresçamos. E essa imperfeição, seja traduzida pela inquietude, né, de transformar, eu acho que é o maior legado que o Dr. Arnaldo nos deixa. Ele inicia um projeto com uma dimensão tamanha. O professor Marcel trouxe um aspecto fundamental, a questão do rigor científico das suas atividades, mas ele inaugura uma possibilidade com as suas dinâmicas imperfeitas e humanas, né? Então, eu acho que isso é louvável. Ele não se ateve ao contentamento com o que já estava ali socialmente determinado e se colocou para pensar algo diferente e transformou o seu entorno. Então, eu acho que isso é algo que é muito importante da gente aprender com a história e exercer uma genuína gratidão por esse ato que foi executado. Afinal, se ele não tivesse as inquietudes e também as suas imperfeições, as suas dinâmicas humanas, não teria feito o projeto que se tornou a Faculdade de Medicina da USP e nós não estaríamos aqui hoje. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tecer. E, em segundo lugar, uma reflexão mais contemporânea sobre o momento que a sociedade passa. E, inclusive, esse ano, muitos fóruns e feiras de tendência sobre os aspectos sociais têm trabalhado um conceito que é o que a gente chama de saúde social. Já passamos por muitos outros momentos, e, na medicina, todos nós aplicamos a ciência básica, então aplicamos a biologia, aplicamos a história, a filosofia, a psicologia para um caso individual, o nosso paciente, mas a gente também precisa pensar em como a nossa sociedade está sendo montada, porque a gente juntos pode pensar em políticas públicas e a Faculdade de Medicina se propõe a ser um grande ícone nesse sentido de promoção de políticas públicas. E a solidão é talvez o fator social mais grave que a sociedade contemporânea padece. E também o Dr. Arnaldo, nesse sentido, fazendo aqui uma reflexão muito rápida para trazer algo que possa estimulá-los a refletir posteriormente, também ele garante um sentimento de pertencimento, por mais que você não concorde 100%, porque ninguém concorda 100% com ninguém, e está tudo bem, desde que a gente tenha respeito e colaboração e trocas inteligentes. Ele garante uma unidade de uma coesão, de uma comunidade, de uma sensação de pertencimento, que é tão importante para todos nós e que hoje tem sido discutido como um componente fundamental. Uma meta-análise da professora Juliane Roth-Lustad, que eu recomendo que vocês leiam, publicada em 2010, equivale o efeito danoso da solidão ao consumo diário de 15 cigarros. Então, você sentir-se sozinho, ou seja, experimentar a sensação de solidão, equivale a você estar fumando 15 cigarros por dia. Todos nós sabemos os aspectos deletérios do cigarro, tem as mensagens nas caixas do cigarro, os riscos de câncer, mas alguém está falando o mal que faz a experiência de solidão? Então, a experiência de pertencimento que nós temos, quando a gente diz aqui é a casa de Arnaldo, isso é uma forma de representatividade de um pertencimento, de uma comunidade.
ainda que tenhamos opiniões divergentes e cresçamos juntos na diferença, com respeito, com harmonia. Então, essa é a minha segunda reflexão, que a gente possa celebrar a oportunidade de estarmos aqui e que realmente a gente consiga ter cada vez mais pessoas presentes, porque a gente, de novo, se não conhece a nossa história, está fadado a repeti-la, e se conhecemos e aprendemos com a história, crescemos como sociedade. Então, deixo essa reflexão para todos e convido o professor Mário para dar sua palavra agora em homenagem ao Dr. Arnaldo. Vamos fazer a mesa? A gente assiste o professor Mário ali. Bom dia. Professor Paulo Pego, vice-diretor da faculdade, Arthur, doutor André, professor Marcelo Cerqueira César e todos os presentes. É com muito orgulho e satisfação que eu participo dessa homenagem essa cerimônia de homenagem que é muito justa, feita pelo Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. É claro que homenagear aqueles que foram expoentes da nossa sociedade, né, é uma coisa importante sempre, e a gente deve cultivar isso. E eu, representando aqui os titulares, o recém-empossado titular, eu tenho muito prazer em participar, né? Então, a gente, homenagear o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, a gente começa fazendo um pequeno histórico da sua vida. Nasceu em Campinas, em 1867, o mais velho de 6 filhos, né? Uma família influente, como era de costume. Aqueles que estudavam medicina tinham que se deslocar para outros centros. Então, o pai era advogado e formado pela Faculdade de Direito de São Paulo. E ele, muito cedo, com 16 anos, transferiu-se para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Nessa época, claro, todos sabemos que durante todo o século XIX haviam apenas 2 faculdades criadas em 1808, quando da chegada da família real portuguesa, e o hábito era esse mesmo, de ir estudar medicina no Rio de Janeiro. Eu tive até um bisavô que deve ter formado na época dele, acabou não exercendo medicina, foi para Guaxupé e se tornou fazendeiro, essas coisas, não exerceu. Mas um outro avô meu, formado na faculdade, na Praia Vermelha Nacional, era o hábito normal, né? Então, já no começo do século esse. Mas ele, então, ingressou em 83 na Academia Nacional de Medicina e, formando-se com 21 anos, entrou com 16 e formou com 21 anos, e de especialização em cirurgia e ginecologia, provavelmente também exercia parte da medicina geral. Naquela época, a carência de médicos era muito grande, né? E teve um prestígio muito grande da sua época, né? Então, eu peguei essa foto aqui mostrando ele com os seus 5 filhos e a sua esposa. Só que, nessa época da formatura, o professor André deu um gancho e colocou a coisa na perspectiva real, né? Eu lendo e queria passar essa ideia, mas essa formatura, São Paulo tinha se tornado o centro econômico do Brasil, e com a abolição da escravatura, milhares de imigrantes chegaram aqui e se dirigiam para a hospedaria dos imigrantes, né? E ele não sabia que era tão pouco tempo, mas ele foi responsável por algum tempo pela hospedaria dos imigrantes, além de ter feito outras atividades, como dirigir o Instituto Vacinogênico, foi chefe de clínica da Santa Casa de São Paulo. Mas ele viu, então, a fala do professor André foi muito clara em mostrar vamos dizer, o desconforto que ele teve e a tristeza que ele teve de ver tudo aquilo, né? Mas ele era um médico acabou sendo um médico de muito prestígio, e viveu uma época em que houve também uma certa iniciativa de São Paulo de se progredir, né? São Paulo se tornou econômico, começou a criar escolas, primeiro a Politécnica de Direito, acho que já tinha sido criada, e depois a de Agronomia, e a de Medicina estava em ebulição aquilo lá, né? O Estado próspero. São Paulo já tinha alguns esforços de fazer um serviço de saneamento, que era o melhor de São Paulo, que foi criado, mas não havia escolas
Havia alguns cursos de atualização médica na Santa Casa de Misericórdia, que era o hospital, juntamente com a maternidade de São Paulo, onde as coisas aconteciam. Mas ele foi uma peça importante e usou o seu prestígio, né? Ele tinha um prestígio grande por ter se destacado nessas campanhas de vacinação, por ter introduzido algumas técnicas cirúrgicas, até a gastrectomia, a criação essa policlínica do Estado, que parece que era um instituto que atendia pessoas carentes, a preços menores, e fundou essa revista Anais de Paulista de Medicina e Cirurgia. Então havia havia já essa necessidade, mas ele, usando do seu prestígio, e a gente viu na fala dele a sua personalidade, né? Ele foi, de fato, quem liderou o movimento da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo para que fosse criada uma escola pública. E acho que acabou dando sorte de São Paulo estar naquela pujança, e depois essa associação, a colaboração que a Fundação Rockefeller passou a dar ao Brasil. Então, nós tivemos o privilégio de iniciar uma faculdade nos moldes modernos, né? Como foi essa faculdade foi criada em 1912, parece que o governador Rodrigues Alves, acho que já tinha sido presidente, e nessa época era governador. E, em janeiro, teve a regulamentação da escola, com ele nomeado como primeiro diretor, mostrando, de novo, que a liderança dele era muito grande. Inicialmente, acho que nem tinha o prédio, né? Eles alugaram um prédio na Escola de Comércio Álvares Penteado, em 1914, e depois se transferiu logo depois para um imóvel na Rua Brigadeiro Tobias, e funcionou até 31. A parte teórica, acho que também tinha alguns outros locais em que era exercido, mas as atividades clínicas, essencialmente, eram feitas na Santa Casa de Misericórdia. Nós somos descendentes diretos, né, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E aqui, ele com alguns alunos na Santa Casa, e chamando a atenção que, na primeira turma que se formaram, já haviam mulheres, né? Uma coisa que a gente fala muito, incrível, tudo bem, né? Tinha discriminação, mas já existiam mulheres, né? Foi uma surpresa de rever isso, né? Então, ele, como o professor Marcel falou, ele propôs uma faculdade com método, né? Eu não sei que inspiração que ele teve, né? Talvez discussões com outros colegas, alguns que eram formados no exterior, na França, parece que São Paulo tinha uns 400 de médicos, e alguns eram formados no exterior, e talvez isso deva ter inspirado a uma formação primando pela parte científica, não simplesmente a parte clínica. Então, eu acho que ele foi e a gente deve muito a esse início. Isso é que nos fez começar bem e graças a Deus, continuar bem, né? Todos nós temos um orgulho muito grande disso, né? Aqui, os alunos da primeira turma, 34, a gente vê aqui 2 mulheres aqui nessa turma de 34. E aí, ele, com essa influência, ele conseguiu lançar, além de esse desejo de fazer uma faculdade, não apenas um prédio alugado, né? Eles conseguiram, talvez já havia a promessa da Fundação Rockefeller, e conseguiu lançar a pedra fundamental para a criação da nova Faculdade de Medicina, que, no entanto, só foi inaugurada em 31. Parece que as obras foram retomadas, começaram e foram retomadas só em 28, quando, de fato, chegou o dinheiro da Fundação Rockefeller. Mas, infelizmente, pouco tempo depois, já com 53 anos, ele veio a falecer de septicemia. Então o doutor Arnaldo, foram meses depois da pedra fundamental que foi lançada aqui na foto anterior que a gente mencionou, e ele não viu, então, nada da construção da nossa faculdade, né? Ele não viu o início das obras, o meio, e nem a inauguração, mas a gente observa que, já na inauguração, aqui com muita gente, esse não projeta aqui, né? Com muita gente, ele já existia o busto do Dr. Arnaldo, mostrando que todos eram cientes da sua importância, né? Então, que ele foi, mesmo falecido, eles já prestaram homenagem muito cedo a ele,
busto do Dr. Arnaldo já estava presente na inauguração. Então, ele deixou esse legado de ter sido o principal elemento na criação da nossa escola, e uma escola nos padrões altíssimos para a época. E esse início nosso, e o jeito que ela foi feita, e depois a sua criação, a associação, depois primeiro com a Santa Casa, depois com o Hospital das Clínicas, anos depois, em 45, o Hospital das Clínicas novinho, fez com que a gente tivesse uma estrutura de alta qualidade, né? E temos orgulho, e a gente, então, todos nós aqui, os que estão aqui presentes, com certeza, os que passam têm orgulho de pertencer à Casa de Arnaldo, né? Então, esse senso que foi falado de pertencer, que o Arthur falou, isso eu acho que é uma coisa que faz muita diferença, né? A gente vê que a gente tem muitas penúrias no serviço, muitas dificuldades, mas o sujeito gostar daquele lugar e ter orgulho isso faz uma diferença grande, eu acho. Então, isso é uma coisa que nos move. Eu, chegando do lado pessoal, eu conheci a Casa de Arnaldo, somente por esse cartão postal, desculpa, gente, fico lembrando do meu pai, isso é cartão postal, é foto do cartão postal que o meu pai tinha, né? Ou do fundo das fotos que ele mostrava, né? E também com o orgulho que ele tinha, esse senso que ele tinha era muito forte mesmo, né? Ele mostrava também fotos do Hospital das Clínicas, recém-inaugurado, aqui, vocês imaginam a vista aqui, Paulo, dos jardins de Pinheiros que a gente tinha do Hospital das Clínicas. Ele foi morar no Hospital das Clínicas, a residência era, de fato, eles moravam, né, lá. A residência em 1948, o Hospital das Clínicas tinha 3 anos, então, ele falava, aqui vocês veem a atlética com a ortopedia, acho que em obras ali, terminando. Ele, curiosamente, tem muito mais fotos, tinha muito mais fotos do que eu tirei da minha época de faculdade. Eu estava tentando procurar, meu pai tem um monte, ele é organizado, todas têm data e local certinho, alguns atrás tem o nome das pessoas que estão. Então, ele tinha um orgulho imenso e passou isso para mim. Então, e foi com muita satisfação que eu consegui entrar aqui na faculdade e cursar a faculdade toda. E de 74 até hoje, né? Quer dizer, são 51 anos, isso impregnou em mim, né? Isso ficou durante toda essa carreira que a gente tem agora, até ser empossado agora em abril, formalmente empossado em abril, esse sentimento de pertencer à Casa de Arnaldo foi muito presente. Eu acho que isso é extremamente importante e é um motivo que a gente tem essa cerimônia aqui e homenageia o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. E é muito prazeroso ver que a faculdade continua cumprindo a sua missão de excelência, ensino, pesquisa, assistência e formando alunos que vão servir a população. Tudo isso, tudo inspirado desse início dele, o exemplo que ele deu, porque a nossa faculdade manteve, felizmente, tem mantido essa linha e também esse orgulho de pertencer à Casa de Arnaldo. Então, isso faz a diferença e é por essa razão que a gente está aqui homenageando o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. Muito obrigado. Belíssimas palavras, professor Mário. É muito bonito ver o quanto que a família inspira e é esse sentimento de pertencimento que eu acho tão importante a gente refletir bastante e que faz, inclusive,
pelo menos a minha participação na Associação dos Antigos Alunos é isso, é a gratidão pelo sentimento de tudo que eu pude vivenciar enquanto aluno da faculdade, residente depois aqui, e poder continuar trilhando o caminho e ajudando para que mais pessoas tenham experiências tão positivas quanto as que eu tive. Agradeço a todos aqui presentes. Vamos agora, então, descer até o busto do Dr. Arnaldo. A gente vai depositar algumas flores e teremos o pronunciamento do Dr. Vítor Manuel Silva dos Reis, que é membro da diretoria da Associação dos Antigos Alunos. Então, vamos descer juntos até o térreo. Obrigado.